Salve, salve, salve minha galerinha do 7º ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Levítico com muita alegria, satisfação, amor e paz para termos mais uma manhã de estudo, mais uma manhã de reflexão e discussão filosófica. Desejo que o amor do Pai, que a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, que vocês possam ter um dia de muita alegria, muita felicidade, muito conhecimento, maturidade, crescimento físico, intelectual e espiritual. Meus filhos, vamos dar sequência ao nosso material, ao nosso conteúdo de filosofia. Hoje nós vamos trabalhar a página 8, tá? A nossa terceira aula, que traz aí a temática, não é? Viver, lembrar e comunicar, tá? Então hoje nós vamos tratar sobre a nossa individualidade, não é? De modo especial, vamos tratar sobre a nossa memória, tá? Então nós somos seres, tá? Individuais de pensamento e corpo, que nos diferencia das outras pessoas, tá? Então, existem muitas pessoas neste mundo, né? Bilhões de pessoas, cada um com um corpo, cada um com um pensamento, cada um com atitudes e valores particulares, não é? Então, o nosso corpo, o nosso pensamento, as nossas experiências, tá? Ela nos apresenta, ela nos diferencia dos demais, tá? Mas mesmo nós tendo corpo diferente, mesmo que nós tenhamos, não é, pensamentos diferentes, experiências diferentes, não é, conhecimentos diferentes, mesmo assim há algo que nos une, não é, que nos relaciona com todos as outras pessoas. O que é o fato de que todos nós somos humanos, tá? Então a nossa humanidade nos liga, não é? A nossa humanidade ela nos junta, não é? A nossa humanidade ela nos entrelaça na existência, não é? Deste mundo, desse universo, tá, meus filhos? Então as emoções, não é? Os sentimentos, eles são, não é? Importantes, significativos para que nós possamos desenvolver a nossa memória, tá? Então, hoje a nossa aula nós vamos discutir de modo especial sobre a memória, como é que nós aprendemos, tá? Por que, professor, eu não aprendo? Por que eu esqueço do que eu estudei, não é? Tudo isso nós vamos discutir, tudo isso é importante você saber. Será que existe fórmula? Será que existe técnica, professor, para que eu possa melhorar a minha memória? Claro que existe, meus filhos, tá? Claro que existe, tá? Existe, professor, eu não sou tão inteligente, mas eu posso melhorar? Todos nós somos inteligentes, meus filhos, tá? O que acontece é que nem todos desenvolveram o método e a técnica, a didática certa e correta para assimilar, para aprender com facilidade, tá? Muitas vezes não é a quantidade de estudo que faz você aprender. Muitas vezes é a qualidade, tá? É a intenção, é a emoção, é o sentido, tá? É o significado que você dá para aquilo que você quer conhecer, tá? Então, tem alunos que dizem, eu não aprendo matemática, eu não gosto de filosofia, eu não aprendo filosofia, eu não suporto português, eu não aprendo português. Reclamam o tempo todo, né? Não gosto dessa matéria, tá? Não gosta de estudar, diz logo assim, não é? Mas ele consegue pegar um celular, ele consegue pegar um computador e vasculhar tudo nele. E o que é um computador, o que é um celular, meu filho? É a materialização, não é? Do pensamento filosófico, da matemática e da linguagem, não é? No nosso caso aqui, a nossa linguagem portuguesa, a nossa língua portuguesa. Então, quando você consegue dominar, quando você consegue, não é, revirar um celular, quando você consegue, não é, navegar no computador, na internet, é porque
você aprendeu porque você se interessou em fazer isso. Porque você deu um significado para esse instrumento, para esse aparelho, tá? Você, não é, se envolveu emocionalmente com ele. Por isso você aprendeu. Mas se você tem uma relação apenas de antipatia, não é? Uma relação de preguiça, uma relação de falta de interesse com o estudo, você vai aprender com facilidade? Não, você vai ter dificuldade. Mas a partir do momento que você aprender a estudar e a gostar do estudo, você vai ver que estudar é algo, não é? Estudar é muito mais do que um trabalho. Estudar é um lazer, tá? Estudar é um passeio. Estudar é uma viagem que você faz, não é? Que percorre todo o universo e todo o mundo, tá? Estudar é um projeto, é uma construção. Estudar é uma realização, tá? Então é você que tem que dar o sentido e o significado para que você venha aprender, tá? Porque se você não fizer isso, o que vai acontecer é que a sua memória, automaticamente, quando você diz, eu não gosto de matemática, você já manda uma mensagem para a sua memória e diz para ela, olha, isso não é importante para mim, eu não gosto disso. E o que é que vai acontecer? A nossa memória ela é dividida, não é, em duas partes. A memória, não é, de curto prazo e a memória de longo prazo. Quando você estuda com preguiça, quando você estuda com antipatia para uma disciplina, você manda essa mensagem, esse feedback, não é, esse link para a memória de curto prazo. E aí ela vai ficar lá poucos minutos, automaticamente depois ela apaga, ela deleta da sua memória, tá? Mas quando você diz, não, isso é importante para mim, não, isso eu gosto, né? Isso faz sentido para a minha vida, isso faz sentido para o meu futuro, para o meu projeto, não é? De estudante. Você manda esse link, você manda essa mensagem para a sua memória de longo prazo e você não vai esquecer mais. Você não esquece mais porque você desenvolve, não é? Técnica para fixar e mandar essa mensagem para a memória de longo prazo. O que é que você faz? Você lê, você relê, não é? Você faz as atividades, você faz pergunta para o professor, tira suas dúvidas, você assiste, não é, esse vídeo e você não compreendeu na linguagem do professor, você pesquisa em outros professores, ou seja, mesmo que ninguém venha explicar como você gostaria que fosse explicado, mas já ficou claro para a sua memória que aquilo é importante, tá? Aquilo é importante. Então você pode pensar que não esteja aprendendo, mas você está sim, porque você já deu sentido para isso, tá? Então, meus filhos, a emoção, o significado e o sentido é a chave do sucesso para qualquer coisa, tá? Principalmente para aquilo que você quer aprender, para aquilo que você quer assimilar e quer fixar, ok? Então, meus filhos, vamos aí na tela ler o nosso texto para compreender melhor o que eu acabo de falar para vocês e assim, não é, fazer mais algumas considerações, ok? Viver, lembrar, comunicar. Nas descrições anteriores, vimos que cada um de nós é um indivíduo com pensamento e um corpo que nos diferencia das outras pessoas. Ao mesmo tempo, compartilhamos com elas diversas características que indicam a nossa condição comum, a nossa humanidade. Outros elementos importantes que constituem a nossa individualidade são as experiências que vivemos a cada momento, bem como as formas de significá-las, registrá-las e comunicá-las às outras pessoas. Você já se perguntou como é possível alguém armazenar e transmitir tantas informações durante a vida? Essa é uma questão que nos leva a pensar sobre a famosa memória. Chamamos de memória a capacidade que temos de armazenar informações ao longo do tempo e de acessá-las em forma de lembranças. Essa capacidade está ligada a impressões dos sentidos e ao funcionamento de certas
regiões do nosso cérebro. Além disso, as lembranças armazenadas em nossa memória dependem do tipo e da intensidade do impacto emocional causado em nós por algo que percebemos ou vivenciamos, e ainda do período de tempo transcorrido entre viver uma experiência e lembrá-la. Nesse aspecto, podemos contar com a memória de curto prazo e com a memória de longo prazo. O que é a memória de curto prazo? É a capacidade de preocupar, de recuperar informações armazenadas em nosso cérebro em um curto período de tempo. Por exemplo, quando você se lembra do que comeu no café da manhã de hoje, ou de uma conversa que acabou de ter com alguém. Memória de longo prazo é a capacidade de armazenar informações por um período de tempo maior. Elas podem ser recuperadas, ou seja, lembradas, até mesmo anos depois de terem sido armazenadas. Por exemplo, uma história que você ouviu na infância ou a fisionomia de alguém que você não vê desde aquela época. Esse tipo de lembrança está ligado principalmente ao significado que as pessoas conferem a uma experiência do passado. Logo, quanto mais significativa for a experiência, mais viva será a lembrança dela. Legal, legal, né, meus filhos? Então tá aí um texto para reforçar o que eu falei para vocês, tá? Então, você, criança, consegue lembrar de uma história que quando você era bem pequeno, seu pai, sua mãe ou alguém contou para você e você nunca mais esqueceu? Eu tenho, né, histórias de quando eu tinha a idade de vocês ou quando eu era mais novo do que vocês, meus pais contavam e ainda hoje eu lembro e recordo. Por que isso acontece, meus filhos? Porque nós conseguimos lembrar de histórias que os nossos pais, nossos professores contavam quando nós estávamos lá na pré-escola ainda. Por que nós lembramos, meus filhos? Porque a criança, ela vive o fenômeno que está sendo contado para ela. A criança, ela sente a emoção da história. A criança, ela não só escuta a história, a criança, ela vive a história, tá? Ou seja, a história entra pelos seus ouvidos e penetra todo o seu ser. A história se torna para ela afetiva, emocional, tá? Então, ou a história desperta na criança medo, ou a história desperta na criança, não é, sentimento de emoção, de alegria, não é, de aventura, tá, de super-herói, de princesa, né? Por isso que a criança não esquece. E aí nós vamos crescendo, vamos nos tornando frio, né? Vamos nos tornando adulto, não é? Acabamos por nos tornar, não é, muito racional, menos sentimental, e acha que para aprender só basta utilizar a razão. E aí nós estudamos, não é, anos e aprendemos, não é, dias, horas, minutos do que nós estudamos. Estudamos a vida toda e não assimilamos, não é, um terço do que estudamos. Por quê? Porque o segredo do sucesso do estudo, meus filhos, é a razão, sim, mas é a emoção, é o sentimento e o significado, tá? Se você não estudar com essa relação, razão, emoção, significado, né, e sentido, não vai ter muito sucesso não no estudo, tá? Você vai lutar, vai sofrer muito, não é, para sempre tirar pouco resultado daquilo que você almeja, daquilo que você deseja, tá? Então, a outra coisa, meus filhos, além do que nós falamos sobre a questão do sentimento, quanto maior a emoção, mais viva será o conhecimento, mais vivo será a memória. Quanto maior o significado, maior a importância e o sentido que você dá para o seu estudo, para a sua vida, para aquilo que você quer.
Mas no tocante, para encerrar a nossa videoaula de hoje, no tocante ao estudo, a nossa memória, ela não só precisa de emoção, ela não só precisa não é, de sentido, de razão, para guardar, armazenar isso, mas a nossa memória também precisa de cuidado, minhas crianças, tá? A nossa memória precisa de cuidado para a saúde. Você que estuda, meus filhos, já tomou remédio para verme esse ano? Já tomou remédio para memória esse ano? Muitos de vocês não fizeram isso. E vocês sabiam que o pior vilão para a nossa memória é o excesso de verme que vocês têm, que nós temos? Nós que estudamos, nós que trabalhamos com a mente e com a memória, nós forçamos muito mais o corpo em um dia de leitura, de estudo e de atividade do que você fazer, não é, uma semana de academia. Você cansa muito mais o seu corpo, você fica muito mais cansado do que você fizesse uma semana de academia. E aí quem faz academia, não é, toma suplemento, não é, toma vitamina, vai a nutricionista, faz uma boa dieta, um bom cardápio alimentar. E nós que cansamos muito mais do que quem faz academia, não toma nem remédio para verme, nem uma vitamina para a memória. Como é que nós podemos, como é que nós queremos, não é, somar, como é que nós queremos tirar bons resultados do nosso estudo? Não, meus filhos. Então nós temos também que fazer o uso, não é, do cuidar da nossa memória, da nossa saúde, para junto com o cuidar da nossa memória, nós podemos fazer uso das técnicas, né, dos métodos para exercitar a nossa aprendizagem, ok? Muito bem, meus filhos, pense no que eu falei para vocês, faça a leitura, reflita, faça as atividades e espero que nós possamos, não é, desenvolver bons hábitos, boas práticas, não é, para desenvolver a nossa memória de longo prazo. Beijo no coração de todos, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Shalom!